Fala galera, aqui quem está falando é o professor Vitor Fernandes de Física e nós estamos em mais um encontro para uma videoaula. Hoje, nessa videoaula, nós conversaremos sobre o assunto ultrapassagem e travessia. Assunto que se refere ao primeiro ano do ensino médio, mas que é muito cobrado nos vestibulares nacionais. A primeira coisa que eu preciso que você compreenda: existe uma diferença entre o conceito de ultrapassagem e o conceito de travessia. Enquanto nós estivermos falando de travessia, eu estou falando de um móvel percorrendo um corpo, atravessando um corpo parado, em repouso. Por exemplo, a travessia é dada para um carro atravessando uma ponte, um carro atravessando um túnel. O túnel e a ponte permanecem parados e só são percorridos pelo móvel. O conceito de ultrapassagem dá-se quando os corpos estão em movimento. Então eu tenho um corpo A na frente, um corpo B atrás e o corpo B vai ultrapassar o corpo A. Tudo bem até aqui? Então a travessia acontece para um corpo em movimento e um outro corpo parado. E a ultrapassagem acontece quando os corpos estão em movimento. Tudo bem até aqui? Beleza? Bom, começando por travessia, eu quero que você entenda o seguinte: na figura indicada, eu estou representando um trem atravessando uma ponte. Eu poderia trocar essa ponte por um túnel sem problema nenhum. Continuaria sendo um trabalho, uma análise de travessia. Tudo bem até aqui? O que eu preciso que você compreenda: na representação indicada, o trem atravessa a ponte. Mas em algum momento eu estou te mostrando qual é o tamanho desse trem? Não, eu te falo que a ponte tem um tamanho de 100 metros, mas te falei qual é o tamanho do trem? Não. O que eu quero que você compreenda? Sempre que nós formos trabalhar com o conceito de travessia, eu preciso antes entender o conceito de ponto material e corpo extenso. O que é um ponto material? É uma partícula, corpo de dimensões desprezíveis, onde eu não estou considerando o seu tamanho. O que é um corpo extenso? Corpo de dimensões consideráveis, onde eu analiso o seu comprimento, a sua espessura, o seu tamanho. Tudo bem até aqui? Beleza? Nesse primeiro momento, como eu não estou considerando o tamanho do trem, eu estou adotando esse trem como ponto material, como se fosse uma partícula. É isso aqui, ó. O trem como ponto material, ele é um pontinho. E para que ele atravesse essa ponte, ele só precisa sair do ponto início da ponte e chegar ao ponto final da ponte. Agora, suponha que esse trem esteja se movimentando com uma velocidade de 72 km por hora. Convertendo para metro por segundo, para que eu esteja trabalhando com unidades de medidas compatíveis, 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. A minha pergunta para você agora é: em quanto tempo esse trem, que é uma partícula, atravessa a ponte de 100 metros? Ridículo! Se ele se movimenta o tempo todo com essa velocidade de 20 metros por segundo, eu estou afirmando que o seu movimento é um movimento retilíneo uniforme. Em casos de movimento retilíneo uniforme, a velocidade média é a própria velocidade do móvel. É por isso que, nesse momento, eu fico à vontade para aplicar o conceito da equação da velocidade média, onde a velocidade do trem seria o deslocamento que ele tem na travessia pelo tempo que ele gasta na travessia. Como eu sei qual é a velocidade do trem, eu sei qual é o deslocamento do trem e eu quero descobrir em quanto tempo ele atravessa, é só aplicar a equação. 20 velocidade é igual a 100 tamanho da ponte, ou seja, deslocamento na travessia, dividido pelo tempo. O tempo é quem eu quero descobrir, e no cálculo matemático, já deixou de ser física, eu tenho um tempo de 5 segundos de travessia. Ficou claro? Beleza? Agora, Vitor, e eu tenho uma pergunta. E se eu adotasse esse trem agora como se fosse um corpo extenso? É o que eu vou indicar agora. Eu tenho um trem que eu estou determinando que o seu tamanho é um tamanho de 200 metros e vai atravessar uma ponte de 100 metros. Presta atenção.
Nesse momento eu te dei o tamanho do trem. Se eu estou te dando o tamanho do trem, em algum momento eu estou adotando esse trem como partícula? Não, ele é um corpo extenso que apresenta dimensões consideráveis. Beleza até aqui? Tudo bem? Como que nós vamos fazer agora? Todas as vezes que nós estivermos trabalhando com corpos extensos, eu vou precisar adotar nesse corpo um ponto de análise. O que eu entendo? Esse trem, que ainda se movimenta com uma velocidade de 72 km por hora, convertendo 20 metros por segundo, tem um tamanho de 200 metros e atravessará uma ponte de 100 metros. Para que esse trem atravesse a ponte, a sua frente pode chegar no final da ponte? Não. Para que ele atravesse a ponte, todo o seu comprimento tem que chegar ao final da ponte. O que você está afirmando, Vitor? Para que o trem, de fato, atravesse essa ponte, o seu final tem que chegar ao final da ponte. É muito importante que eu entenda que todas as vezes que eu estiver trabalhando com corpo extenso, eu preciso adotar nesse corpo um ponto de referência para a minha análise. Como eu sei que para o trem atravessar a ponte, a sua traseira tem que chegar no final da ponte, eu vou adotar essa traseira como ponto de referência. Por exemplo, olha para cá. Aqui a traseira do trem como ponto de referência, ela tem que sair dessa posição e chegar ao final da ponte. Agora, essa traseira, que é o meu ponto de análise, ela percorrerá na travessia qual deslocamento? 200 metros, que é o próprio comprimento do trem, mais 100 metros, que é o comprimento da ponte. No final das contas, percorrendo um deslocamento de travessia de 300 metros. Beleza até aqui? Tudo bem? Se eu entendo que esse trem se movimenta o tempo todo com a mesma velocidade, o movimento dele é um movimento retilíneo uniforme. E nesse movimento retilíneo uniforme, eu me sinto à vontade para aplicar a equação da velocidade média, V igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade do trem continua sendo de 72 km por hora, convertendo 20 metros por segundo, só que agora o deslocamento não é mais um deslocamento de uma partícula, de um ponto material, é um deslocamento de um corpo extenso. De quanto, Vitor? 300 metros, que é o próprio comprimento do corpo, mais o comprimento da ponte, do túnel, seja lá o que for que ele estiver atravessando. Tudo bem até aqui? Aplicando a equação física, deixou de ser física, passou a ser matemática, continha, e nessa continha nós temos um tempo de travessia de 15 segundos. Então, o conceito fundamental é: antes de aplicar a equação, eu preciso verificar se o enunciado me permite uma interpretação de ponto material ou se o enunciado me permite uma interpretação de corpo extenso. Para tal interpretação, eu tenho uma aplicação distinta. Beleza? Tudo bem? Agora nós partiremos para um conceito de ultrapassagem. Olha para cá. O que eu falei lá no início da minha aula? Que o corpo B e o corpo A estão em movimento. Então não é uma simples travessia. O corpo B ultrapassará o corpo A. Vitor, como que você tem certeza que o corpo B vai ultrapassar o corpo A? É óbvio. Se o corpo B tem uma velocidade de 80 km por hora e o corpo A tem uma velocidade de 60 km por hora, a velocidade do corpo B é maior do que a velocidade do corpo A. Em algum momento, não sei quando, nem sei onde, mas eu sei que em algum momento o corpo B vai ultrapassar o corpo A. Só que essa análise também depende do conceito de ponto material e corpo extenso. Por exemplo, adotando o corpo A e o corpo B como pontos materiais, são quadradinhos que estão sendo representados, mas eles não têm dimensão considerável. Eu estou adotando os dois como ponto material. Para que o ponto B, corpo B, que é um ponto material, ultrapasse o corpo A, ele só precisa alcançar o corpo A, que aí quando ele chegar no corpo A, ele vai estar na mesma posição ou na posição à frente do corpo A. E como o corpo A é um ponto material, uma partícula, eu não vou conseguir distinguir quando ele ultrapassou, quando ele não ultrapassou. Se ele alcançar o corpo A, ele já está no ponto de ultrapassagem. Tudo bem até aqui? Beleza? Agora, nesse momento, como os dois móveis estão em movimento, eu vou utilizar um conceito já trabalhado com vocês, chamado velocidade relativa.
O corpo B e o corpo A apresentam movimentos de mesma direção e mesmo sentido. A velocidade relativa entre eles será calculada como, Vitor? Pela subtração das suas velocidades, o maior menos o menor, ou seja, vai ser 80 menos 60. Tudo bem até aqui? O que me dá uma velocidade relativa de 20 km por hora. Como a distância entre o corpo A e o corpo B era uma distância de 100 km, eu entendo que com essa velocidade, e aí os móveis não estão mudando as suas velocidades, seu movimento é retilíneo uniforme. Se são movimentos retilíneos uniformes, eu consigo ainda trabalhar com a equação da velocidade média. Tá comigo, sim ou não? Beleza? Continua. A velocidade média relativa entre eles é de 20 km por hora. O deslocamento relativo entre eles será um deslocamento só para o B sair da posição onde ele está e alcançar o corpo A. Tudo bem até aqui? Agora, quando eu adoto o conceito de velocidade relativa, eu estou falando assim, ó. Para o corpo A, o corpo B se movimenta com 20 km por hora. Se o corpo A passou a ser a minha análise, o meu ponto de referência de análise, eu entendo que o corpo A, para mim, está parado. E o corpo B, para ele, se movimenta com velocidade de 20 km por hora. Então, o corpo B só vai ter que percorrer o deslocamento de 100 km com a velocidade relativa de 20 km por hora. Ó, a velocidade relativa é de 20 km por hora, o deslocamento é um deslocamento de 100 km e o tempo para essa ultrapassagem é um tempo de quanto? 5 horas aplicando a matemática. Tudo bem até aqui? Beleza? Vitor, e se eu adotasse o corpo agora como um corpo extenso? É o exemplo que eu tenho indicado aqui para você. Nesse momento, o corpo B é um corpo que tem uma dimensão de 40 km. Que é isso? Tô forçando a barra mesmo para a gente entender. Tudo bem? Beleza? O corpo B tem uma dimensão de 40 km e se movimenta com uma velocidade de 80 km por hora. O corpo A não tem dimensão, você pode visualizar que em nenhum momento eu considerei o seu tamanho, ou seja, estou adotando o corpo A como sendo uma partícula, tudo bem? E a minha pergunta continua sendo a mesma do exemplo anterior. Em quanto tempo o corpo B ultrapassará o corpo A? Os dois móveis, B e A, se movimentam na mesma direção, no mesmo sentido. A velocidade relativa entre eles é a subtração do maior menos o menor, ou seja, 80 menos 60, que vai dar de novo 20 km por hora. Essa é a velocidade relativa entre eles, tá comigo? Beleza? Agora, entenda, já que o corpo B é um corpo extenso, o corpo B só vai ultrapassar o corpo A quando toda a sua dimensão passar pelo corpo A, ou seja, quando a sua traseira passar pelo corpo A. Ou seja, se nós estamos adotando o corpo B como um corpo extenso, eu preciso adotar nesse corpo um referencial de análise. Qual vai ser o meu referencial de análise? O corpo B terá que sair da posição onde ele está e chegar e ultrapassar o corpo A. Ou seja, a traseira do B tem que sair da sua posição e chegar exatamente na frente do corpo A. Mas como o corpo A é um ponto material, não me importa qual é a sua frente, qual é a sua traseira. Eu só sei que o corpo B vai ter que chegar lá na frente. Tá comigo, sim ou não? De acordo com essa análise, adotando a traseira do corpo B como referencial de análise do movimento do corpo B, essa traseira se deslocará uma distância de quanto nessa ultrapassagem? Ela vai ter que sair daqui e chegar lá, ou seja, ela percorrerá o seu próprio comprimento, 40 km, mais 100 km, que era a distância que ele estava do corpo A. Tudo bem até aqui? No total, eu tenho um deslocamento de quanto? 140 km, que serão percorridos com uma velocidade relativa de 20 km por hora. Como o movimento acontece com velocidade constante, eu ainda posso trabalhar com a equação da velocidade média, onde a velocidade do móvel é de 20 km por hora,
obviamente essa velocidade é a velocidade relativa entre os dois. O deslocamento relativo nessa ultrapassagem é um deslocamento de 140, nós entendemos porque o corpo B é um corpo extenso, e o que eu quero é o tempo. Aplicando a equação matemática, eu encontro um tempo de de ultrapassagem de 7 horas. Esse é o conceito de travessia e ultrapassagem. Na maioria das vezes, na ultrapassagem, nós vamos estar trabalhando com o conceito de velocidade relativa, por ser mais prático e mais rápido. Tudo bem até aqui? Beleza? Eu espero que com esse discurso, com esse conceito, eu consiga ter te mostrado o conceito de ultrapassagem e travessia. Continue me acompanhando daí, que eu vou estar disponibilizando uma lista de exercícios a respeito desse conceito. Um grande abraço e bons estudos!